Eu quero te mostrar as diferenças de fazer um financiamento em tabela saque em diferentes prazos. Para isso, nós vamos utilizar esse material que você está vendo na sua tela, que é um simulador de financiamento de tabela saque em Excel, que você pode, inclusive, adquirir por meio do link que está aqui na descrição do vídeo. Esse simulador de financiamento de tabela saque é uma planilha completa que vai te dar toda a evolução do saldo devedor, das parcelas, de juros, amortização e etc. ao longo de todo o seu financiamento e vai inclusive permitir amortizações extraordinárias. Embora o grande trunfo dessa planilha sejam as amortizações extraordinárias, nós não vamos usá-las nesse vídeo, mas saiba que é extremamente fácil fazê-las. É só escolher o mês aqui, quando você vai fazer a amortização, você insere o valor aqui nessa coluna e escolhe se você vai fazer no prazo ou na parcela. Se você tiver mais interesse por esse tipo de conteúdo, eu tenho outros vídeos aqui que eu falo bastante sobre amortização de financiamento, e esses vídeos podem te interessar. Mas o intuito desse vídeo hoje é a gente utilizar outra parte da planilha, que é ver como que fica o nosso financiamento fixo, ou seja, eu vou utilizar os mesmos valores de financiamento, só vou mudar o prazo. E aí eu quero que você veja vantagens e desvantagens desse processo. Às vezes a gente tem uma impressão de que algo vai ficar bastante bacana em razão de uma parcelinha um pouquinho menor com um prazo mais longo, só que na verdade a gente está pagando mais juros. Então, essa intuição que muitas vezes a gente tem, eu vou te passar em mais detalhes agora. Para isso, você vai ter que entrar com os dados na planilha, que não é tão complexo. Se eu tenho que entrar com os dados, aqui na coluna que está em cinza, ó, essas 5 células em cinza. Você entra com o valor de entrada, nós vamos adotar um financiamento de 85 mil. Você coloca o valor financiado, 240 mil é o que eu estou financiando. A taxa ao ano, 9,25% ao ano. Número de prestações, essa é a célula que nós vamos brincar um pouquinho com ela. Estou colocando 360 meses, que dá 30 anos. Então você calcula lá, converte o financiamento em meses, coloca aqui e coloca custos extras. Custos extras é aquela taxinha que tem, algum seguro, alguma coisa do tipo, que somada, no meu caso, está dando 78,68, você tem que ver quanto que é o seu e coloca aqui. Colocou os dados, a planilha já te exporta todas essas informações aqui dentro do Excel mesmo. Então, essa aba que eu tinha te mostrado é fruto dos inputs que eu coloquei. Ah, eu mudei, por exemplo, a taxa para 10,50. Já recalcula tudo. Então, inclusive, as amortizações, as parcelas, tudo estão aqui em torno desses dados. Então, é uma planilha extremamente dinâmica e de fácil uso. Colocou os dados aqui, quais são os resultados que a planilha já te traz? Além da evolução do financiamento, permitindo fazer as amortizações, você tem o valor total do bem, que é a soma do valor de entrada e valor financiado, a taxa ao mês, então nesse caso 0,74 ao mês, que é aquele 9,25 convertido, e a parcela inicial, ou seja, na saque eu começo com 2.442, que vai ser o valor que você vai estar vendo aqui. Aqui o pagamento total é um pouquinho maior porque tem os custos, não se esqueça. Então, a minha parcela ela começa em 2.442 e a última ela termina com 671,60. Então, você sabe que a parcela saque, ela é saque porque ela é um sistema de amortização constante, as amortizações são iguais e a minha parcela vai variando em razão dos juros. Então, pronto, tenho aqui a minha parcela inicial, que é como começará o meu financiamento. Outros dados interessantes também. Total que você gastou em parcelas, total de parcelas, 560. Ou seja, se eu somar todas as parcelas que eu gastei, ó, total em parcela, soma aqui embaixo 560. De juros, você pode vir aqui somar, não está lá, mas foi 320. E de principal, 240, que é o valor que você pegou nesse financiamento. Somando, está dando 560. Total em taxas, aquela taxinha que você paga todo mês, que é inofensiva, numa janela de 30 anos, está aqui, ó, 28 mil. Então é um valor bastante considerável. E o total gasto, 673. Aqui eu te trago também o quanto que você gastou em relação ao bem, ou seja, você gastou 2 vezes o bem era 325 a valor presente. Você está gastando aqui no financiamento 673 e em meses você tem 360 meses, 30 anos. Essa informação, como a gente não vai fazer amortização, vai ser igual ao valor que você colocar aqui no número de prestações. Mas quando você vai fazendo as amortizações, você consegue reduzir esse prazo aqui, dependendo do que você escolher. Então, essa é a planilha que nós vamos utilizar para fazer essas contas. Agora, o que nós precisamos é começar as simulações. Para isso, eu vou criar uma aba extra aqui que não vem na planilha, por isso eu peço que você entenda esse ponto. Não é uma aba que
quando você tiver essa planilha contigo, ela vai estar disponível, não necessariamente porque eu estou criando agora, e a versão que está lá já é essa versão pronta, para a gente comparar os cenários. Eu quero comparar cenários com 15 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos e 35 anos. Vamos ver o que a gente tem de diferente nesses cenários aqui. Para ver o resultado, eu vou pegar esses valores aqui, ó, que está como resultados, e vou trazer para cá. Ele vai trazer um errinho para mim, não importa, porque depois eu vou colar os dados aqui em cima. E aqui eu tenho os cenários de anos aqui em cima. Eu vou deixar ele bem bonitinho aqui, porque a gente vai utilizá-lo para fazer todas as simulações. Aqui também eu vou multiplicar por 12 para facilitar a minha vida, para ver quantos meses isso dá. A única coisa que eu vou mudar lá na planilha é inserir esse número de meses aqui. Então, vou colocar esse número de meses aqui e vou ver os resultados que vão aparecer aqui e vou jogar para a gente comparar. Além disso, eu quero colocar primeira e última parcela. Primeira parcela e última parcela. Só para você ver como que vai funcionar a evolução desse financiamento também. Vou deixar esses outros dados aqui embaixo para depois melhorar um pouquinho essa visão. Então vamos lá, primeiro cenário, 15 anos de financiamento. Venho aqui, mudo isso para 180. Já me recalculou. Pego esses dados aqui e jogo para cá. Pronto. Tem essas informações. Para a primeira e para a última parcela, eu vou utilizar uma fórmula do Excel. A primeira parcela, nesse exemplo que a gente está usando, vai ser o valor máximo aqui. Então, parcela vai estar aqui, é o valor máximo, 309. É o valor que apareceu aqui também. E a última parcela é o valor mínimo, que vai estar aqui também. Pronto, eu tenho esses valores. Então, já tem a primeira e a última parcela utilizando as fórmulas. Poderia usar outras fórmulas, mas essas aqui já nos atendem bem. Vou congelar esses dados para depois utilizar de novo aqui as informações. Antes, deixa eu só travar para eu conseguir jogar para o lado. Então, joguei para o lado, aqui eu vou congelar e pronto. Fechou, já está pronto aqui a nossa visão de 180 meses. 20 anos, 240 meses. Coloco aqui, copio os valores de impacto aqui e já tenho primeira e última parcela. Vou congelar também. 300 meses, famoso 25 anos. Tenho os dados aqui, coloco para cá, tenho a informação que eu preciso. Tenho também primeira e última parcela. Jogo para cá. 30 anos, 360 meses, longo período. Coloco aqui, jogo as informações para cá de novo. Aqui eu só peguei a parte de cima, né? Tem que pegar esse aqui também, embora não vai mudar, só vai ser o valor que eu estou entrando com os dados e congelo esses dados aqui. E por último, 35 anos, 420 meses. Tenho o valor aqui, vou copiar e com isso, rapidamente já terminei a minha visão. Tenho aqui também a visão da primeira e da última parcela. Com isso, você consegue comparar algumas coisas. Quais são essas coisas que são as diferenças de prazo que a gente escolhe? De 20 para 30 anos, por exemplo, eu pago praticamente a mais, pouco mais de 100 mil. Só que eu tenho uma economia de 10 anos. Ou você pode pensar de outra forma. Qual que é essa outra forma? Você vai gastar em 30 anos, que é essa coluna aqui, 670 mil. A sua primeira parcela é de 2.442. Para 20 anos, você vai estar ganhando 10 anos da sua vida sem financiamento e você vai ter que aumentar um pouquinho a parcela, 2.775. Só que de diferença é R$ 333. Olha só que ponto extremamente interessante aqui. Se você fizer um financiamento de 30 anos, que é o pior cenário entre 20 e 30, você vai pagar 30 anos um financiamento, começando com uma parcela de 2.442. Então isso já é realidade para você. Se você colocar mais R$ 300 todo mês, você vai para 2.775 e você consegue um financiamento de 20 anos. Ou seja, por R$ 300 a mais no mês, que percentualmente, ó, 2.775 é 13% a mais do que a parcela que você teria, ou seja, pagando uma parcela 13% a mais do que você já pagaria, você economiza 10 anos de financiamento. E em razão de economizar esses 10 anos de financiamento, você economiza em juros pouco mais de 100 mil, que é esse cenário comparando de 20 com 30 anos. Então, para comparar 20 e 30 anos, você tem que ver esse ponto positivo, que é o quanto que você consegue economizar em razão de colocar um pouquinho a mais, 13% a mais de parcela. Você já está pagando uma parcela de 2.400. Será que você não consegue mais 300 para conseguir levar o seu financiamento para 20 anos? Esse é o lado bom da coisa, de fazer o financiamento de 20 em relação ao de 30. O lado positivo de fazer o de 30 em relação ao de 20 é que você tem uma parcela um pouco mais tênue. Então você tem mais tempo ali para desenrolar o negócio. Então, em razão disso, você tem uma parcelinha de 2.400. É a que cabe.
Nesse contexto aqui, é interessante você analisar que talvez a de 30 é a sua única opção, porque a de 20 anos, em razão de ser um valor um pouco maior, potencialmente o banco pode não liberar, porque pode ocupar uma parte considerável da sua renda. Então, a de 30 anos te gera uma parcela menor. Dependendo de quanto você tiver planejando gastar, talvez a de 2.400 aqui, que é a de 30 anos, é o melhor cenário. É óbvio que, como eu disse, depende de cada caso. Depende de cada caso, você tem que analisar. É óbvio que também, caso você só tenha os 2.442, nesse caso aqui, e aí você tem esse valor e quer fazer de 20 anos, talvez compensa você buscar uma tabela Price, porque a tabela Price, para esse prazo aqui, vai ter uma parcela menor. Tabela Price, ela termina com uma parcela maior, mas ela começa com uma parcela menor em relação à tabela saque. Então, para isso, eu sugiro que você também veja os vídeos que nós temos de tabela Price com mesmos simuladores, inclusive com a mega planilha de amortizações. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Então, essa é a visão que você tem que ter. Existem vantagens e desvantagens de fazer um financiamento de 15 anos, de 20, de 25, de 30, de 35 anos. Cada um desses cenários vai ter uma particularidade. Você precisa decidir a que vai ter melhor equilíbrio para você. Claro, cada uma vai ter prós e contras. E aí você tem que decidir se você quer gastar menos juros, se você consegue apertar um pouco mais nesse momento. O que você vai decidir é o que vai se adaptar melhor para você. E para isso eu sugiro que você tenha essa planilha de simulação de financiamento de tabela saque, porque ela vai te ajudar nessas análises. Caso você tenha gostado desse material, ele está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Nós nos vemos por aí e até mais.